o link para quem não conseguiu participar hoje com a gente. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. A ideia hoje é a gente continuar um trabalho que a gente startou ano passado, né, onde a gente apresentou o Microsoft Teams de uma forma mais geral, né, para os nossos clientes e parceiros. E hoje, especificamente, a gente está começando uma trilha, onde essa trilha ela vai se decorrer ao longo do ano. E esse primeiro momento a gente escolheu o tema aí de dicas e truques para reuniões. Então, a ideia nesse evento aqui é ser algo bem prático, é não ficar em cima de uma apresentação, eu compartilhar minha tela com vocês, mostrar algumas dicas e alguns truques, assim como diz o nome, durante reuniões, né? Então, reuniões aqui a gente pode falar reunião entre mesmas empresas, entre empresas distintas. Tem algumas coisas que funcionam especificamente somente internamente na organização, mas muitas das dicas que eu vou dar aqui, elas se aplicam como um todo para o Teams. Então, até me apresentando, não fiz isso antes, eu trabalho aqui na Teltec como especialista de soluções para vendas, então eu faço parte aqui do time comercial, onde eu ajudo vocês, nossos clientes, a desenhar a melhor solução em termos de tecnologia, né? Então, só trazendo uma breve abertura aqui a respeito do Microsoft Teams, eu trago alguns números, e esses números eles são números que a gente tem desde o último ano, né, onde a gente vê que o crescimento do Microsoft Teams, como de todas as plataformas de colaboração, foi bem expressivo no último ano, em virtude da pandemia, né, mas acho que a gente está caminhando para um modelo híbrido, eu diria assim, onde cada vez é mais necessário a gente utilizar aí de tecnologias para manter a comunicação entre equipes, entre empresas. Então, o que o Teams faz? Ele faz bastante coisa, né? Mas especificamente o Teams ele tem uma proposta de ser um hub para o trabalho em equipe. Então, a Microsoft ela traz um conceito desde que ela lançou o Teams. Para quem não sabe, o Teams ele não substitui somente o Skype for Business. Obviamente, muitas das funções que eram feitas dentro do Skype for Business, elas foram migradas para dentro do Teams. Só que com isso vem muito mais funções além daquilo que era feito somente em termos de comunicação através do Skype for Business. Então, hoje a gente tem dentro do Microsoft Teams uma conexão com o mundo como um todo, né? Não somente ficando dentro do mundo Microsoft. Quando eu falo mundo Microsoft, a gente não precisa pensar especificamente só em aplicações, né? As aplicações tradicionais do Microsoft 365, como por exemplo o Office, né? Aí onde a gente tem dentro do Office o Word, Excel, PowerPoint, a gente não fica restrito somente a isso, né? A gente vai além disso, por quê? Porque ele conecta pessoas, aplicativos, a gente conecta qualquer tipo de pessoal, só pedir para vocês manterem no mudo, ou se alguém conseguir me ajudar aqui, obrigado. Um ponto legal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem me interromper, só peço tem uma opção para levantar a mão, que aí eu sei quem está falando, quem que vai falar, e facilita aqui a nossa comunicação também. Então, só para completar, por que ele é chamado de um hub? Porque ele conecta tudo, né? Desde o SharePoint, o OneDrive, e as próprias reuniões, os próprios bate-papos e equipes no dia a dia, né? Então, ainda complementando aqueles números que eu trouxe no segundo slide, no ano passado a gente teve uma explosão aí, não somente no Teams novamente, mas o Teams é o foco da nossa reunião aqui, da nossa apresentação, e a gente teve um avanço muito expressivo, né, do número de reuniões, no número de pessoas que estão interagindo, seja de home office, seja de onde for, né, onde as pessoas estão. A gente teve uma grande ampliação aí da utilização de soluções de comunicação. E aí o intuito da nossa conversa aqui hoje é algumas dicas e truques, né? E essas dicas eu separei elas em alguns tópicos. Então a gente vai dar uma passada aqui em vídeos em destaque, áudio de participantes, como que a gente gerencia as permissões. Então, quem pode liberar o áudio, quem não pode, passa por uma sala de espera antes de entrar na reunião.
são algumas coisas que a gente vai conversar aqui. Alguns atalhos, algumas possibilidades para a gente facilitar, né, a interação durante uma reunião. Então, como é que eu coloco o meu microfone no mudo através de um atalho? Como é que eu faço para fazer uma anotação nessa reunião? E, se for possível, como que a gente divide também, né, uma sala, quando há essa necessidade, em várias salas menores, salas de discussões, chamadas aí breakout rooms. Então, indo, de fato, a parte da demonstração, eu vou compartilhar minha tela como um todo, até para explicar para vocês qual é a dinâmica que a gente vai seguir. Eu vou compartilhar minha área de trabalho, não somente a apresentação, e aí, em cima dessa mesma reunião que a gente está tendo, né, dessa apresentação, eu vou aplicar na prática as dicas que eu vou trazer para vocês. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Se tiver, podem, por favor, levantar a mão ou até mesmo abrir o microfone. Stael, eu ainda não estou como participante, não sei se você consegue me ajudar. Oi, Jonathan. Eu estou em contato com a Letícia, ela que criou a sala, para ela ir fazer a liberação desse acesso. Eu não consigo liberar para você, porque eu não criei ela. Tranquilo. Eu vou, assim, se eu chegar em alguma dica que eu preciso especificamente de alguma solução que não está disponível ainda, eu pulo para outra, depois a gente retorna, não tem problema não. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela como um todo com vocês. Então, a primeira dica que eu trago aqui, pessoal, é uma que se chama Spotlight. O que seria isso? Eu acho que tem pessoas que acabam utilizando o sistema operacional em inglês, outras em português. Em português, isso é chamado de vídeo em destaque. Então, o que seria isso? Por exemplo, nesse momento eu estou falando e tem outras pessoas na sala. Pelo que eu vejo aqui, ninguém com o vídeo aberto, mas quando a gente tem várias pessoas com o vídeo aberto, como que eu faço para fazer com que o apresentador ele fique em destaque nessa reunião, né? Então, eu tenho uma opção, por exemplo, aqui, ó, vocês acredito que já estão enxergando meu mouse se movimentando, estou na sala, e eu tenho uma opção aqui, a destacar-me. Então, eu vou clicar nessa opção destacar-me, vai me notificar que a partir de agora eu vou ficar em destaque para todos os participantes da reunião, né? Isso me dá um alerta também, me informando, então, que eu estou em destaque. Então, agora, a pessoa que está em destaque, ela, dentro de uma apresentação, ela sempre fica com o vídeo evidente. Isso por quê? Para que não tire o foco das outras pessoas, né? E, então, o que eu consigo fazer? Quem consegue me tornar, por exemplo, um destaque dentro da reunião? Todos os apresentadores. Então, nesse momento, o que a gente consegue fazer dentro do Teams? A gente consegue separar em participantes e em apresentadores. Quando eu sou simplesmente um participante, eu sigo todas as regras impostas pelo apresentador, né? Então, eu consigo, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu consigo, como apresentador, fazer com que os participantes eles não abram o microfone, eu consigo fazer com que eles tenham que passar por um lobby, ou seja, uma sala de espera. Então, tem umas opções que são diferentes entre as duas funções, né? Então, agora eu estou como destaque, eu vou me manter como destaque, mas se eu quiser, eu posso tirar também. Então, só para vocês verificarem, se eu der um sair de destaque, eu sou notificado. E aí, caso tenham várias pessoas, por exemplo, falando numa apresentação, o vídeo que vai ficar em evidência, ele vai ficar alternando entre as pessoas, tá? E para eu fixar, então, novamente isso, eu simplesmente clico nas opções aqui ao lado do meu nome e coloco destacar. E aceito os termos. Tá? Um negócio interessante é que somente uma pessoa pode ficar em destaque, né? Então, se tiver um bate-papo entre 2 ou 3 pessoas, aí o aconselhável é não usar essa função, deixa só as 2 pessoas que vão estar como apresentadores conversando, aí o vídeo ele fica alternando entre as 2 pessoas de forma automática. E outra questão do vídeo em destaque é que quando a gente clica aqui nas opções da reunião, do próprio Teams, essa opção, pessoal, até para falar para vocês, tem algumas opções. Por exemplo, aqui eu estou no modo de visualização do meu Microsoft Teams, que eu estou utilizando o modo escuro, ou seja, o fundo
da aplicação ela está preta. Tem um modo padrão que é um fundo claro, né? Isso vai de acordo com o gosto de cada um. E essa experiência ela é a mesma também em Windows e em Mac. Nesse caso aqui eu estou utilizando o sistema operacional macOS, mas a interface ela é a mesma, né? Isso acontece porque a Microsoft ela utiliza um framework que ele é multiplataformas justamente para facilitar. Quem trabalha com Windows consegue trabalhar com o Mac também, né? A mesma aplicação e a experiência ela é a mesma. Então, o que a gente tem aqui? Só para falar ainda do vídeo em destaque, eu estou utilizando o modo de visualização de galeria. Se eu utilizar os dois outros modos de visualização, que eles ainda estão em preview, né? Um preview é quando a função está em teste disponível para todo mundo. Ela ainda não está 100% em modo de GA, que é o chamado de General Availability, ou seja, ele ainda tem alguma carência de alguma necessidade aí, alguma coisa que não está ainda 100%, mas está quase pronto para ser disponibilizado de forma geral, fora de modo de teste para todo mundo. Então, isso pode ser habilitado ou não para as organizações. Aqui na Teutec a gente usa isso habilitado, até para trazer já um pouquinho do gostinho daquilo que a Microsoft vai lançar mais para frente. Então, novamente, o Spotlight, que é o recurso que eu estou mostrando, né, o em destaque, ele só funciona nesse modo de visualização de galeria. Tá? Então, a dica é a dica de gerenciamento da sala. Como eu ainda não estou como apresentador, eu vou pular essa dica e a próxima, assim que eu virar um apresentador, eu volto para essa. Então, o que eu vou mostrar para vocês? A próxima dica é uma dica chamada de quadro de comunicações. O quadro de comunicações, ele nada mais é do que um quadro branco que a gente consegue disponibilizar dentro da reunião. Então, como eu estou compartilhando a tela aqui, pessoal, qual é a experiência que a gente tem, como que a gente faz para utilizar desse recurso? Simplesmente a gente vai nessa opção aqui em cima, que é de compartilhar. Como eu estou compartilhando a tela agora, se eu clicar vai cair o meu compartilhamento, mas eu consigo mostrar isso para vocês de outra forma. Tá? Então, quando eu clico aqui no botão de exibição, o que a gente tem é uma opção perguntando o que a gente deseja compartilhar. Se é a área de trabalho, se é uma apresentação, como eu apresentei para vocês, mostrei uma apresentação de início de PowerPoint, isso é diretamente dentro do Teams. Então, tem uma outra opção que chama Whiteboard. E quando eu vou nessa opção, o que eu vou fazer? Eu vou cair numa tela, ó, eu alternei entre janelas aqui, eu estou entrando no nosso bate-papo, né? Aqui eu estou na visualização padrão de chat do Teams, e tem uma opção aqui, a quadro de comunicação. A experiência é exatamente a mesma, que eu tenho clicando no modo de compartilhamento, ou vocês, se vocês quiserem entrar nesse quadro de comunicações, chamado também de whiteboard, né, em inglês. Aqui a gente consegue trabalhar em conjunto, né, num mesmo quadro branco, ou seja, a gente consegue entrar com diversas ideias, a gente consegue fazer reuniões aqui, por exemplo, a gente está iniciando um novo projeto e a gente quer fazer uma reunião de brainstorm, né? Cada um quer trazer aquelas ideias, quer juntar um monte de ideias num lugar só. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso através de um quadro de comunicações. Então, isso aqui é um espaço muito útil onde a gente pode simplesmente clicar, digitar, né? Então, reunião, por exemplo, consigo escrever, consigo colocar post-its aqui, né? Tudo de forma bem fácil e bem simples, bem rápido de trabalhar também. Consigo apagar, se alguém escreveu alguma coisa, alguém rabiscou, né? Fez alguma coisa, eu consigo de forma bem prática ter essa colaboração entre a equipe. E se for melhor também a experiência, para quem não consegue, de repente, não tem uma tela que é touchscreen, ou não está com o mouse, não consegue ser muito ágil com o mouse, tem um aplicativo que chama Whiteboard, que está disponível também para celular, e ele se conecta. Então, se eu abrir agora o meu dispositivo aqui, o meu telefone, eu entrar no aplicativo, estar logado, eu consigo, através desse aplicativo, colaborar nessa mesma tela, nesse mesmo whiteboard. Uma observação, pessoal, talvez vocês não estejam enxergando essa opção do whiteboard ou do quadro de comunicação, porque ela, por enquanto, ela ainda é restrito dentro da mesma organização. Então, o que isso quer dizer? Hoje, quem gerou essa reunião foi a Teutec, né? Foi alguém dentro da Teutec que gerou esse link. Então, quem estiver aqui na reunião, que é da Teutec, do domínio Teutec, né, do e-mail Teutec, essa pessoa consegue fazer uso desse recurso.
Quem é de fora, infelizmente, ainda não está disponível. Isso está em modo de testes e acredito que nos próximos meses isso já esteja disponível para todos. Vou voltar aqui para o chat. Né? Aqui até para mostrar a experiência que a gente tem. Antônio, acabei de ver sua dica, sua solicitação. Na sequência, a gente coloca aqui o link do aplicativo, tanto para ele pode ser acessado através do office.com e ele também pode ser baixado no iOS, no Android, de forma bem prática. Também mostrando aqui a experiência, pessoal, a gente está numa experiência de reunião, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha outras opções aqui vinculadas a essa reunião. Então, se eu voltar para a tela principal do Teams, o que eu consigo aqui, ó? Eu consigo visualizar todos os arquivos que foram compartilhados ou que serão compartilhados nessa reunião. E aí eu já entro num próximo tópico, que seria as anotações da reunião. O que isso aqui quer dizer? Antes de eu startar, antes de eu iniciar uma reunião, eu consigo já colocar quais serão os temas que serão abordados nessa reunião. E aí eu consigo já colocar aqui, por exemplo, um rascunho de uma ata, eu já consigo deixar aqui um esqueleto pronto de uma ata, por exemplo, e isso aqui facilita muito as empresas que têm a necessidade de fazer uma ata daquela reunião, né? Então, simplesmente eu clico aqui em fazer anotações, isso já está disponível antes mesmo de iniciar a reunião, isso se mantém depois da reunião também, né? Ou seja, se a pessoa quiser fazer a ata dessa reunião diretamente aqui, também é possível. Né? E esse também é um dos recursos, assim como o quadro de comunicações, ele se aplica, por enquanto, somente internamente na organização. Então, quando uma função for liberada, a outra também vai ser liberada, mas é algo que já é muito útil em reuniões de equipe, em reuniões internas, então isso já pode ser utilizado aí no nosso dia a dia. E a infraestrutura que ele utiliza aqui, por exemplo, é a mesma de quando a gente utiliza um espaço de wiki, né? A gente consegue fazer uma wiki dentro de um projeto aqui no Teams, para quem já conhece um pouquinho mais o Teams, já está familiarizado. Dentro de equipes, quando a gente vai em equipes, a gente tem uma experiência muito parecida disso daqui, né? Mas a gente consegue fazer um local onde a gente armazena toda a documentação daquele projeto, todas as reuniões, todas as atas da reunião. Então, isso aqui faz um link com a mesma experiência que a gente pode ter. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar participantes, listar todos os participantes que participaram dessa reunião, e assim por diante, consigo formatar texto e outras opções. Bom, deixa eu voltar para o chat, vamos ver se tem mais alguma coisa. Maravilha. Deixa eu só verificar se eu já estou como apresentador. Não, ainda não está disponível para mim. Então, vamos para a próxima dica. A gente tem uma opção agora que dentro do Teams, antes dessa função ser lançada, a gente tinha sempre dúvida, né? Alguém abria o microfone, começava a falar, e a gente não sabia quem estava falando, era um pouquinho confuso. Então, a Microsoft lançou esse recurso, que é de levantar a mão. Quando a pessoa levanta a mão, o que acontece? Ela vem aqui, vou pedir para vocês levantarem a mão, 2 ou 3 pessoas, só para que a gente veja essa mesma experiência. Eu, como estou apresentando, não vai ser tão legal. Legal, Antônio. Então, essa experiência, o que ela nos faz? Isso quer dizer que quem está com a mão levantada quer falar. E aí eu já faço um link que isso sempre vai se manter na ordem. Então, por exemplo, a primeira pessoa que levantou a mão foi o Antônio. As pessoas que levantarem a mão na sequência, agora a Estela levantou a mão, ela aparece em destaque para mim aqui, como estou apresentando, e as pessoas elas vão sendo listadas numa ordem. Então, o que isso facilita? Facilita, por exemplo, uma apresentação, facilita numa interação onde pessoas vão questionar alguma coisa, eu vou responder, aí para eu saber quem respondeu, quem eu não respondi ainda, então eu posso simplesmente clicar aqui e remover a mão. Então, ó, maravilha, então eu já posso colocar aqui abaixar a mão e o Antônio já foi respondido e agora o Renato aqui eu posso simplesmente abaixar a mão dele também. Pessoal, eu já agora estou como apresentador, pelo que eu vi aqui, já foram habilitadas mais algumas funções. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, algumas opções adicionais que eu tenho aqui. Vou usar a Style aqui como modelo na minha apresentação. Então, eu posso simplesmente fixar
Isso aqui são opções muito interessantes também na reunião, onde eu posso fixar a pessoa para ela sempre se manter no topo. Então, quando eu tenho uma interação com muitas pessoas, para não ficar confuso, por exemplo, tem uma pessoa que ela está coordenando alguma coisa, eu consigo manter essa pessoa como fixa aqui na minha lista de participantes. Outra opção, que a lista vamos lá. Eu consigo tornar essa pessoa, por exemplo, um participante. Então, se eu clicar aqui em tornar um participante, ele vai falar aqui, ó, a função de participante determina se ele pode compartilhar conteúdo, silenciar outras pessoas e muito mais. Então, eu vou alterar aqui para Estael e tornei ela uma participante. Então, aqui, eu estou vendo que todo mundo está como apresentador. Então, todo mundo está com todas as funções liberadas. Na verdade, aqui é o contrário que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, aqui eu torno agora a Estael uma apresentadora, aí ela passa a ter outras funções também. Então, eu vou fazer só para facilitar aqui, pessoal, mostrar para vocês. Isso aqui é uma opção que a gente tem na hora de gerar o link. Então, eu vou tornar todos vocês participantes, só para a gente ter uma experiência um pouquinho mais completa aqui. Só um minutinho, pessoal. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer algum comentário enquanto eu vou alternando todos para participantes. Deixa eu pedir um favor. Não sei se Albert está na escuta aí. Se você conseguir, eu te deixei como apresentador. Se você conseguir me dar um apoio aí, só tornar todos os participantes aí. Te agradeço. Maravilha. Obrigado, Albert. Então, isso aqui já mostra também uma ideia que eu queria mostrar para vocês anteriormente, pessoal, que é o seguinte. Eu consigo separar, então, entre apresentadores e participantes. O que isso, na prática, vai mudar para mim? Muda o nível de funcionalidades que eu consigo disponibilizar e as permissões que eu consigo alternar para o pessoal que vai participar da reunião. Então, o negócio é que quando a gente cria um invite, quando a gente cria uma agenda, onde a gente está vinculando um link já da reunião, a gente consegue definir algumas opções, e essas opções seriam as seguintes. Vamos ver se agora eu consigo mostrar. Ah, maravilha, acho que agora eu vou conseguir. Elas ainda não apareceram para mim, mas eu vou mostrar, tem um backup aqui que talvez não apareceria. Ó, eu estou indo para o meu calendário dentro do Teams e eu criei um evento de teste para amanhã. Tá? E aí eu posso editar, por exemplo, dentro desse invite que eu criei, eu tenho uma opção aqui chamada opções de reunião. Quando eu clico nessas opções de reunião, eu vou ser levado para um ambiente, deixa eu só botar na minha sessão aqui. Quando eu clico em opções de reunião, então o que eu consigo fazer nessas opções? Eu consigo definir algumas opções aí relacionadas à sala de espera, quem pode apresentar uma reunião, quem não pode. Então, o que seria? O lobby, por exemplo, eu tenho opções aqui que são as seguintes: eu posso permitir que todo mundo entre na reunião e que não passe por uma sala de espera. Vocês viram que ao entrar na nossa reunião aqui, a gente optou por deixar uma sala de espera, por deixar o lobby. Então, eu consigo fazer isso como modo padrão na minha organização. Isso aqui é uma política a nível de organização no Teams, onde eu consigo fazer com que todas as pessoas que têm aquele domínio de e-mail que eu estou ingressando na reunião, elas já passem nesse lobby de forma automática. Né? E eu consigo aplicar isso também para todos ou para os convidados, aqueles que já possuem algum relacionamento com o meu domínio, onde o Teams está habilitado. Outra coisa que a gente consegue limitar, por exemplo, é quem pode apresentar conteúdo. Então, eu posso simplesmente falar que somente eu vou apresentar o conteúdo ou não. Se tiver mais algum convidado, eu já consigo especificar quem é o convidado. Eu consigo habilitar ou desabilitar o chat dentro de uma reunião. E aí aqui tem um negócio novo que chama permitir reações. Esse permitir reações, ele é o seguinte.
Quando a gente está dentro de lá onde eu mostrei de levantar a mão, anteriormente a gente só tinha esse recurso de levantar a mão. Agora a gente já tem algumas curtidas, aplausos, né, gargalhadas e o símbolo do coração, aonde a gente consegue simplesmente, alguém está apresentando, a gente consegue reagir, né? Isso, para quem está apresentando na hora, isso salta na tela, não mostra quem é a pessoa que curtiu na hora, mas, ó, por exemplo, aqui, ó, se vocês curtirem e já estiverem na tela, eu tenho uma sessão que eu abri em segundo plano aqui, por isso eu estou 2 vezes aqui na nossa reunião, para fazer esse teste. Então, se eu quiser, por exemplo, curtir essa reunião, ó, estou na apresentação, vou me ver aqui. Se eu clicar simplesmente aqui, ou erguer a mão, né, ele também vai destacar aqui, ou quando eu clico em alguma reação, ele também me mostra essas reações diretamente na tela. Então, se eu estiver, por exemplo, apresentando um PowerPoint aqui, eu não estou com a tela compartilhada, né? A apresentação PowerPoint, ela me mostra parte da apresentação. Mas, como que eu sei se o pessoal está curtindo ou não, eu posso pedir para vocês curtirem, para vocês reagirem com a minha apresentação. Então, voltando aqui para a opção que eu estava mostrando, então, do compartilhamento aqui, das permissões que eu tenho, então eu consigo fazer todas essas opções, seja durante a reunião ou antes da reunião, né? Nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de como fazer isso antes da reunião, mas se eu tivesse gerado esse link da reunião que a gente está agora, eu tenho essas mesmas opções disponíveis já dentro do próprio Teams, tá? Então eu tenho uma opção aqui, que ela apareceria aqui, opções da reunião. Como não fui eu que gerei, essa opção não está disponível, né? Mas o funcionamento é o mesmo. Na verdade, é só via aplicativo ou também via interface. E aí, o que a gente linka com essa questão de permissões? Quando eu tenho aqui pessoas que são participantes e outras que são apresentadores, eu consigo fazer algumas coisas que vão limitar. Então, eu posso, por exemplo, definir, antes de iniciar uma reunião, que ninguém pode abrir o áudio. Ou seja, todo mundo vai entrar na reunião, se essa pessoa que entrar na reunião ela tiver com o áudio habilitado, automaticamente esse áudio ele é desativado. Então, isso é bom quando a gente tem um orador ou 2 oradores, eles ficam como apresentadores, e somente eles têm a liberdade de abrir o microfone. Agora, o que eu faço para facilitar, se eu quiser que alguém abra a conversa, né, inicie uma conversa aqui dentro do chat, como é que eu faço isso? A pessoa que levanta a mão, ela pode ter a preferência para ter o áudio aberto. Então, se alguém levantar a mão, eu vou pedir para alguém que está no mudo aí levantar a mão, só para ficar em destaque aqui em evidência para mim. Obrigado, Albert. Então, ó, aqui, como que o áudio ele não está bloqueado para vocês, a gente deixou a liberdade para quem quiser abrir o áudio, já está disponível, né? Não precisa ter uma aprovação, mas essa opção que está aparecendo aqui, ela é ativar o modo de participante. Então, se o Albert estivesse, por exemplo, com o áudio bloqueado, ele levantou a mão, vai aparecer aqui para mim, ativar o áudio do participante, ele faz a pergunta, o questionamento, a gente, ou eu aqui, ou ele mesmo pode abaixar a mão, e aí a pessoa não pode mais utilizar o microfone para conversar. Então, por isso também é legal a gente ter como que funciona a ordem, como que funciona essa questão de levanta a mão. Por que levanta a mão? É para interagir, né? E aí, como a pessoa solicitou uma interação, ela pode abrir o microfone. É a forma que ela tem para realizar a abertura do microfone aí, para conversar. Alguma dúvida, pessoal? Senão eu sigo para a próxima dica aqui. Maravilha. Pessoal, tem algo que é muito útil, especialmente quando a gente está num ambiente que ele é muito barulhento, e, por exemplo, um escritório, né? Um escritório tem muitas pessoas, e a gente precisa abrir e fechar o áudio muitas vezes. Obviamente que eu posso simplesmente clicar no botão aqui, né? E colocar como mudo. Mas quando eu deixo o mouse aqui em cima, ele já me dá diretamente uma opção aqui que ele está falando. Ó, existe um atalho de teclado para que você faça isso de forma mais eficiente do que simplesmente vir aqui e clicar, né? E esse atalho, para quem usa Mac, ele é Command Shift M, e para quem usa Windows, aí é Ctrl Shift M. A experiência ela é praticamente a mesma, e isso facilita muito. Então, se eu estou num ambiente que ele é barulhento, eu preciso fazer uma interação, né, com o time,
Eu abro o microfone, questiono, falo aquilo que eu tenho que falar e logo na sequência eu já mudo, coloco no mudo o microfone. Então, através do teclado, eu consigo muitas vezes, se eu estou com muita janela aberta, muita coisa em atividade, eu consigo fazer isso de forma bem prática. Então, só para mostrar para vocês aqui, de forma bem... Coloquei no... novamente. E tem algumas novidades, pessoal, que na sequência, assim, a gente vê uma evolução muito grande do produto desde o último ano e muitas funcionalidades que a comunidade, que os usuários vem pedindo para colocar, a Microsoft está trazendo para dentro do programa, né, para dentro do aplicativo do Teams, e muitas coisas já estão fazendo parte da solução, né? Essa é mais uma aqui, por exemplo, a de levantar a mão é algo que não tinha antes, essa de botar a pessoa em destaque também não. Então isso tem acontecido de forma muito rápida e a evolução do produto nesse último ano, depois eu posso até passar se vocês tiverem interesse, o link com todas as novidades que a gente teve no último ano. É uma quantidade imensa de pessoas que fizeram solicitações, de pessoas que contribuíram aí com sugestões. Vou te colocar como apresentador aqui, Estela, só para ajudar e admitir mais pessoas se entrarem aqui. Vamos lá. Aqui eu estou usando, acho que isso aqui é uma dica que já é bem conhecida também, mas eu estou utilizando um fundo personalizável na minha câmera, mas só para mostrar para vocês, eu tenho em opções, se eu clicar aqui em aplicar efeitos de tela de fundo, eu tenho muitas opções que elas já são nativas da solução, né? Uma das que eu vejo que é mais utilizada é essa de desfoque, né? Deixa eu aplicar aqui. Então, eu estou dentro da sala, né? Se eu tiver um ambiente que eu não quero mostrar, não quero dar ênfase para o ambiente onde eu estou, posso simplesmente desfocar esse ambiente, mas eu também posso optar por outros planos de fundo nativos já da solução. Simplesmente eu seleciono e aplico esse fundo. E aqui eu tenho também a possibilidade de importar outras imagens, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em adicionar uma nova, eu seleciono uma imagem. Nesse caso aqui, eu vou importar essa fundo Teams, que já é uma que eu já tenho aqui, né? Então, é essa que eu estava utilizando. Opa! Então, é uma imagem que eu já estava utilizando, posso aplicar. Assim como eu já tenho outras personalizadas, né? Se vocês olharem no Teams de vocês, até aqui as imagens são as mesmas, né? Que vocês têm disponíveis. Depois eu já tenho outras que eu baixei na internet, coloquei. Isso aqui é bem legal. Se a gente colocar fundo de tela no Google, já tem muita opção bacana. Então, a gente pode colocar o fundo de um coworking, pode botar um escritório, pode colocar um estúdio, tem muitas opções. Alguém abriu o áudio para fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, eu coloquei silenciar todos, então quem quiser abrir o áudio, só levanta a mão que aí a gente libera o áudio aqui, só para facilitar, para não causar interrupções. Eu falei de uma questão de ruído no fundo. Tem um recurso que ele ainda não está lançado, mas é uma dica futura que eu acho legal já falar para vocês, que a Microsoft está lançando um recurso, está em testes, por enquanto o time interno da Microsoft está fazendo uso desse recurso já está disponível para alguns usuários. Ele se chama cancelamento de ruídos do ambiente. Então, ele vai ter uma opção, quando a gente vai no Teams, deixa eu voltar para cá, nas opções do Teams, eu alternei de tela, estou indo para as minhas configurações. Aqui nas opções, na parte de dispositivos, que é onde eu seleciono qual é o meu microfone, qual é a câmera que eu estou utilizando, vai ter uma nova opção aqui, que vai ser cancelamento de ruído, e aí eu consigo escolher também qual é o nível de cancelamento de ruído que eu vou ter. Então, vai ser de médio, baixo e alto. Então, se eu estou num ambiente muito barulhento, por exemplo, tem uma obra, meu vizinho está fazendo obra, não sei se isso é comum para vocês, mas na pandemia isso ficou muito comum aqui na minha vizinhança. Então, toda hora estou numa reunião e tem uma furadeira, tem um martelo, alguma coisa que a vizinhança aqui está fazendo barulho. Então, vou ter essa opção para habilitar o cancelamento de ruídos. Para quem não conhece essa opção aqui, isso que a gente mostrou nas outras apresentações que a gente fez, essa aqui é a tela onde eu consigo alternar tema, consigo fazer algumas opções personalizáveis.
Mas como o nosso foco aqui é reunião, o que eu posso usar em reunião? Essas opções aqui, elas estão disponíveis dentro da opção de configurações gerais, mas eu também tenho ela disponível dentro de uma experiência da reunião. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em configurações de dispositivo, eu consigo alternar qual é o dispositivo de áudio que eu estou utilizando. Então, por exemplo, agora eu tenho disponível aqui na minha máquina 3 opções de microfone. Então, tem o fone de ouvido que eu estou utilizando, tem o próprio microfone do notebook e tem também o microfone da câmera. Outra coisa, se eu quiser alternar entre as câmeras, então eu também consigo trocar de câmera. Eu estou utilizando uma câmera externa, mas se vocês quiserem, né, ó, só para mostrar a experiência para vocês, eu estou agora com a câmera do notebook também, então eu consigo alternar isso diretamente aqui, de forma bem rápida. Então isso aqui também é uma dica que, quando a gente vai entrar na reunião, a tela de ingresso do Teams, da reunião, ela já nos pergunta qual é a opção que você quer entrar com áudio, com o vídeo, quer botar algum plano de fundo, isso tudo já tem na tela antes da gente ingressar. Então, se a gente ingressou e está com o dispositivo errado, a gente tem basicamente 2 opções. Ou a gente altera a opção de preferência do áudio já no sistema operacional, né? Ou a gente consegue alternar isso diretamente dentro do Teams, né? Então, seria essa opção de configurações de dispositivo. Outros recursos que a gente tem, que foram lançados também no último ano, a apresentação que eu mostrei para vocês, ela foi uma apresentação que eu usei o modo de compartilhamento de arquivo, e aí quando eu abro a opção de compartilhamento, eu não vou abrir ela agora, mas acho que vamos fazer assim, eu vou abrir o link da documentação, porque a gente tem uma tela visual aqui que fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu dar um zoom aqui. Mas o que acontece? Quando eu clico no botão de apresentação, a visualização que vocês tiveram no momento que eu apresentei os slides anteriormente, ela era somente do slide. O que a gente tinha que fazer antes no Teams era abrir o PowerPoint, abrir essa apresentação e compartilhar a tela do PowerPoint. Agora o Teams ele já permite uma integração nativa com o PowerPoint, onde eu posso puxar uma apresentação PowerPoint que está no OneDrive ou diretamente nos arquivos recentes do próprio Teams, ou eu posso selecionar um arquivo. Então, eu quero compartilhar uma apresentação, eu seleciono qual é a apresentação, e ele abre dentro do Teams a experiência de apresentação do PowerPoint. Então, eu, como apresentador, eu visualizo o slide, os próximos slides e todas as anotações. E o que é o legal disso? É que eu consigo visualizar também os participantes do chat, né? As pessoas elas continuam agora estando na mesma tela para quem está apresentando, né? Então eu consigo ver reações, eu consigo ver quem levantou a mão, quem está em destaque no vídeo também. E além disso, eu consigo ter uma visualização das informações que eu não quero mostrar para quem está participando como participante simplesmente da apresentação, né? Então, por exemplo, eu coloquei alguma nota aqui para me lembrar do que está falando esse slide. Essa nota ela vai estar visível somente para mim. E um recurso que também está em teste, que vai ser lançado em breve, é a possibilidade de colocar o meu vídeo como apresentador sobre uma apresentação de PowerPoint. Então, hoje, se eu compartilhar um arquivo com vocês, uma apresentação, né, um arquivo de apresentação, botar isso na tela, eu vou ter um quadradinho no canto com o meu vídeo, né, e um outro quadrado maior em destaque para a apresentação. Logo, na sequência, isso está nos próximos lançamentos da Microsoft, já está em roadmap, já passou da fase de roadmap, ou seja, já está para ser lançado, é que essa mesma inteligência que o Teams tem para remover o fundo e colocar uma imagem de fundo, ele vai remover o fundo que eu tenho, né, do local onde eu estou, e vai me colocar sob a apresentação. Então, acaba tornando uma experiência, uma dinâmica um pouquinho mais interessante. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Deixa eu ver que o chat está notificando. Vamos ver o que tem aqui. Legal, Charles. Ele não está disponível ainda para todos os dispositivos. Ele também está em teste para dispositivos móveis, mas ele ainda não foi lançado. Então, ele se aplica hoje para Windows e para Mac. Então, ele já está disponível para essas 2 plataformas. Pelo celular, infelizmente, ainda não tem esse recurso disponível, porque, na verdade, ele exige um pouquinho mais de processamento da máquina, né? Então, quando a gente coloca esse fundo de tela
que ele deve ser não o fundo que eu tenho aqui no meu ambiente, mas sim um fundo personalizável, ou até mesmo um fundo já padrão do Teams, ele exige um processamento maior do dispositivo. Né? Por que ainda não foi lançado esse recurso para dispositivos móveis? Porque a gente sabe que o dispositivo móvel ele tem uma necessidade e um consumo, se eu estiver utilizando muito recurso do celular, seja ele de processamento ou de exibição ali na tela, no display, ele vai consumir mais bateria. Então, foi uma opção, né, no momento que a Microsoft lançou esse recurso, ela manteve essa restrição somente para dispositivo desktop, né, desktop notebook, para não consumir, num primeiro momento, a bateria do dispositivo iOS, para iPhone ou para Android. Tá? Mas eu acredito que em breve isso aí já vai ser otimizado, justamente porque a Microsoft, como eu falei anteriormente, ela tem uma plataforma que ela leva a mesma experiência de utilização entre todos os sistemas operacionais. Então, essa experiência que a gente tem aqui, ela é muito próxima no smartphone, no iPad. Por quê? Porque a ideia do aplicativo é essa, né? Quem consegue mexer num desktop tem que saber conseguir ter a mesma experiência de utilização também num dispositivo móvel. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Acho que por enquanto são essas. Pessoal, na sequência, a gente vai, após a reunião aqui, eu coloco para vocês todas essas dicas, eu vou disponibilizar junto com a apresentação, eu vou manter aqui no próprio conteúdo dessa reunião, então para que vocês todos saibam, se eu voltar aqui para o chat, aqui, nessa experiência que eu tenho de visualização do histórico, né? Se a gente finalizar a reunião agora, isso aqui se mantém para todos vocês. Então, aqui eu tenho uma aba que chama Arquivos, onde eu vou disponibilizar a apresentação que eu fiz, e junto com a apresentação eu vou colocar o link de toda a documentação oficial. Essa documentação oficial ela não é nada muito técnica, justo pelo contrário, é uma documentação que surgiu alguma dúvida, quero utilizar o recurso de anotação de reunião, eu não estou conseguindo, como que eu faço? Eu não quero fazer alguma coisa rápida, quero simplesmente consultar uma base de conhecimento. Então, essa documentação que eu vou passar, a documentação que eu vou passar junto nesse material, ela é de bate-pronto. É a mesma que eu usei aqui para a apresentação, né? Essa mesma página de suporte da Microsoft. Então, eu tenho de forma bem prática aqui qual é o botão que eu clico, qual é a opção que eu preciso clicar, como que funciona, tem uma descrição básica. Então, isso facilita muito o dia a dia e muitas das dicas que eu estou trazendo para vocês, até para minha surpresa, no momento que eu cliquei aqui na documentação, elas já estavam listadas aqui. Né? Então, aqui são coisas que no dia a dia a gente já vai conseguindo também aprender um pouquinho mais. Legal, Júnior. O Júnior está questionando sobre as notas da apresentação. Se eu fizer uma nota de apresentação dentro dessa reunião, ela vai estar disponível para todos os participantes da empresa. Né? Então, nessa reunião aqui, aquela nota que eu fiz, ela está disponível para quem é da Teutec. Então, se vocês estão fazendo alguma reunião interna, ela vai estar disponível para todos os participantes internos, aí todas as pessoas que fazem parte da organização que tem o mesmo domínio de e-mail de vocês. Tá, pessoal? E quase finalizando aqui, até para a gente não estender muito, tem ainda uma parte que a Estel vai conduzir na sequência, algumas... Acho que tem dinâmica, né, Estel? Me confirma aí, se eu não me engano, a gente tem uma dinâmica, algum sorteio, alguma coisa nessa nossa apresentação. Hoje nós não temos a dinâmica, Jonathan, pode ficar tranquilo para conversar bastante com eles, pois todos os participantes hoje vão receber um kit de café, então bem legal. Hoje todos ganham. Então é muito bom. Hoje não tem sorteio, muito melhor. Hoje todos ganham. Que legal. Legal, pessoal. Ó, até abrindo parênteses, eu ganhei semana passada, minha esposa me fez uma surpresa, gosto muito de café. Ela me deu um moedor de café, um café meio gourmet, então acho que tem mais gente que vai ter essa experiência com café. Que legal. Então, pessoal, tem mais uma dica, só que ela não está habilitada aqui para mim, mas eu vou abrir na documentação. É algo que a gente teve muitas solicitações no último ano, é algo que a concorrência já tinha e a Microsoft ela trouxe. Eu vou usar essa mesma experiência que eu fiz através da documentação oficial, mas a gente tem a disponibilidade agora de criar salas de
de conversas individuais dentro do Teams. Tá? É um botão que vai ser habilitado, como eu não estou com a experiência completa aqui do Teams, mas vai ter um botão logo aqui ao lado das reações, que eu vou mostrar aqui para vocês com a documentação. Né? Esse botão aqui, ó. Do lado, então, de levantar a mão, aqui vai ter essa opção de criar salas, as chamadas breakout rooms. Né? O que seria isso? Vamos supor que a gente tem uma turma de treinamento e a gente quer dividir essa turma em 2, 3, 4 equipes. Então, eu abro salas de debate, salas de discussões, onde as pessoas elas podem criar e chegar a uma conclusão em alguma questão que foi passada, criar alguma apresentação. E a experiência ela é muito próxima dessa experiência que a gente tem aqui numa conversa em equipe, né, através de uma sala de reunião. O que vai acontecer? No momento que o apresentador ele clica no botão de criar uma nova sala, o Teams ele vai me questionar, você deseja criar uma sala, que é justamente essa tela aqui, deixa eu dar mais um para facilitar. Você deseja criar quantas salas e qual é o tipo de atribuição que você quer dar para essas salas? Você quer que o Teams, de forma automática, distribua as pessoas de acordo com a quantidade de salas ou é uma atribuição manual? E aí o organizador ou os organizadores do evento, eles podem dividir. Isso aqui é muito comum, principalmente o pessoal no segmento de educação, né, que a gente consegue dividir aí entre grupos. Os grupos eles trabalham de forma individual, então um grupo não atrapalha o outro, eles permanecem conectados na sala principal, mas essa sala principal ela fica em espera e as pessoas elas são direcionadas para uma sala auxiliar, onde tem todo um chat, toda uma troca de arquivos da mesma forma como a gente tem aqui, né? Aqui a gente está com experiência de grupo geral, a gente consegue também ter uma experiência por chat individual, ou seja, por sala individual, com chat, com arquivos, se for anotações, também todas essas opções a gente consegue habilitar por sala. Então a gente consegue estipular um tempo, a gente consegue mandar como organizador, a gente consegue mandar uma notificação para todas as pessoas, a gente consegue puxar as pessoas de volta para a sala principal, então a gente consegue colocar apresentadores dentro dessa sala, né? Alguém pode gerenciar essa sala para a gente. E a experiência ela é justamente essa daqui. Ó. A gente tem uma sala principal, onde debaixo dessas salas a gente tem diversas pessoas, a gente consegue, como organizador, como apresentador, a gente consegue escolher quem vai ir para uma sala, a gente consegue trocar uma pessoa de uma sala para outra, se for o caso. Então, a gente distribuiu de forma automática, né? Lá no primeiro passo, por exemplo, a gente falou para o Teams, olha, eu não quero selecionar quem vai ser em cada equipe aí, quero que isso seja de forma automática. E a gente viu, por exemplo, que ele criou 4 salas, mas teve uma sala que ficou com uma pessoa. Então, eu quero tirar aquela pessoa da sala individual, mover ela para uma outra sala. Eu tenho essa liberdade de fazer essa movimentação. Então, esse daqui é um recurso que ele é muito utilizado já na educação, mas que a gente tem dinâmicas aí em treinamentos também, em próprias reuniões, né? Tem muitas reuniões que muitas vezes a gente traz alguma coisa que deve ser discutida entre o grupo, né? E é legal a gente dividir isso entre o time. Então, é um recurso muito interessante que a gente tem aqui dentro do Microsoft Teams. Estou vendo que está me notificando aqui de algumas perguntas, vamos ver aqui que estão questionando. Daniel, quando eu alterno aqui para a documentação, eu estou indo para o meu browser. Mais alguém não está conseguindo visualizar? Eu estou compartilhando minha área de trabalho como um todo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar meu vídeo de destaque, talvez isso, dependendo do tamanho da tela, possa influenciar também na visualização de vocês. Mas automaticamente, quando eu coloco o meu vídeo em destaque e eu estou apresentando também, a preferência sempre é da tela de apresentação e não do vídeo, né? Então, até como eu falei anteriormente, muito em breve, eu vou ter uma sobreposição do meu vídeo sobre a tela de apresentação. Isso vai facilitar também em ter tudo em uma tela única para quem está assistindo a apresentação. E complementando também um recurso que eu falei anteriormente, pessoal, o de apresentação,
quando eu faço uma apresentação e eu tenho aquele recurso de fazer uma anotação, então eu quero gerar uma ata, alguma coisa, tem um recurso muito interessante que o Teams lançou, que ao término da nossa reunião aqui, ele pode gerar de forma automática uma lista de presença do nosso evento. Então eu consigo, por exemplo, pegar o horário de início, de término, quantos participantes eu tive, qual é o e-mail de cada pessoa que participou. Então eu consigo ter uma lista única dessas informações e aí eu consigo tomar alguma ação em cima disso. Então, para mostrar para vocês, ó, eu tenho uma sala de testes que eu criei mais cedo. Então eu iniciei uma reunião, logo na sequência eu encerrei, deixei ela por um tempo aqui e ele me mostra aqui, ó, relatório de presença. Então se eu clicar no relatório de presença, ele vai baixar um arquivo aqui, um arquivo Excel na minha máquina. Deixa eu só ele buscar. Enquanto está buscando aqui, eu estou escutando o chat. Vamos ver se tem mais alguma notificação. Ah, legal, legal, maravilha. Daniel, na sequência eu mando o link. Tudo que eu mostrei aí está bem claro na documentação. É bem bacana essa documentação. Vocês vão encontrar, inclusive, mais dicas lá para vocês visualizarem. O Germano está falando que está aguardando ansiosamente para esse recurso de salas. Legal, legal. Isso é um recurso que muitas pessoas estavam aguardando ansiosamente aí e é muito prático. Ele funciona de forma muito, muito bacana. Então, eu cliquei para baixar o relatório, só vou mostrar para vocês o relatório. Deixa eu abrir aqui no Excel. Ele baixou, então eu cliquei aqui, automaticamente minha opção aqui do Teams é de baixar isso para minha pasta de downloads, sistema operacional. Deixa eu dar um zoom aqui, abrir o Excel. Então, neste caso aqui, o que ele me trouxe de informação? Esse recurso é baixar a lista de presença da reunião. Qual era o título da reunião, horário de início, de término e quais foram as pessoas que ingressaram nessa reunião. Então, esse usuário que eu tô 2 vezes na nossa reunião aqui, uma como Teutec, e eu tenho um ambiente de demonstração que eu também entrei, que é o mesmo que eu usei nessa experiência que eu tive numa outra sala de testes, só para mostrar para vocês, então. Aqui eu consigo baixar para ver quem que era o organizador, quem foi participante, que horas eu entrei, que horas eu saí dessa reunião, seja como apresentador, como organizador, como também como participante. Então eu consigo, por exemplo, gerar uma ata a partir dessa informação. Então eu consigo, inclusive, levar essas informações para aquele recurso de anotações dentro do próprio, aqui dentro do próprio calendário de, calendário não, próprio recurso de anotações da reunião. E se eu quiser, eu consigo importar esse arquivo também aqui na minha tela de arquivos. Então, todos os arquivos que eles são carregados para dentro de uma reunião, então, por exemplo, se eu der um compartilhar aqui, eu posso colocar algum arquivo, alguma apresentação no meu OneDrive, ou carregar diretamente na minha máquina, automaticamente todos os usuários que estão fazendo parte dessa reunião, eles passam a ter a opção de visualização desse conteúdo que eu vou compartilhar. Então, o que eu sugiro para vocês aqui? Se vocês quiserem já começar uma reunião onde o pessoal que vai participar já é para estar ciente daquilo que vai ser falado, é legal já disponibilizar, antes de iniciar a reunião, a gente já consegue compartilhar o material aqui. Né? Essas opções, todas essas opções aqui, elas não ficam disponíveis somente após o início da reunião, elas já estão disponíveis antes. Então, se alguém recebeu o link por uma reunião, por exemplo, a Teutec já mandou para vocês o link dessa reunião, vocês não tinham a permissão ainda para ingressar no vídeo, no áudio, nesse momento. Mas vocês já poderiam, se a gente tivesse disponibilizado, ter acesso ao chat e também aos arquivos que a gente poderia ter já compartilhado aqui. Né? Então, é uma opção aí para facilitar para o dia a dia da gente. A gente tem, não sei se a rotina de vocês tem sido assim, mas a gente tem tido uma rotina desde o último ano aí de muitas reuniões em sequência. E muitas vezes a gente acaba entrando numa reunião e a gente não lembra do que é aquela reunião, a gente precisa buscar um histórico. Então, se a gente já tiver um arquivo de apresentação, por exemplo, ou até de uma ata da última reunião, isso facilita muito a nossa interação com os demais participantes. Então, essa é uma dica também. Se vocês puderem, já coloquem um briefing do que vai ser tratado nessa reunião, já coloquem algum arquivo, alguma coisa que pode lembrar a todos. Isso pode ser usado também no chat, né? Isso já é um recurso legal.
E não somente isso, né? A gente tem um botão de mais aqui, que esse botão de mais ele abre um leque de opções para a gente. Então aqui a gente consegue, dentro de uma reunião, vincular outros recursos, outras aplicações. Então eu posso simplesmente clicar aqui em Forms e eu posso colocar um questionário, alguma coisa de votação. Então se eu clicar no adicionar aqui, eu consigo criar um formulário agora, nativo aqui na solução, que já está integrado com o meu Forms do 365, e ele abre uma pergunta para vocês aí para responder um questionamento. Esse é um recurso que, assim como o Breakout Rooms, ele foi muito solicitado e ele já está disponível para a gente colocar aqui. Além disso, a gente consegue colocar dashboards, a gente consegue vincular Power BI, a gente consegue vincular muitas aplicações de terceiros aqui também, né? Então são recursos que a gente consegue integrar. E aquele recurso que eu mostrei para vocês do quadro de comunicação, o whiteboard, se eu clicar aqui, ele já está disponível, mas ele nada mais é do que eu vir aqui e vincular a aplicação Whiteboard diretamente aqui nessa reunião, né? A diferença é que a Microsoft ela adotou uma política de nativamente já colocar uma opção de um quadro de comunicações nativo por reunião. Eu não preciso vir aqui e falar que eu quero ter um quadro, né? Só lembrando que esse recurso, ele, por enquanto, ele só está disponível dentro da mesma organização. O que mais a gente tem de novidade que logo na sequência a gente vai ter disponível, né? Então, lembrando que eu falei aqui do recurso de cancelamento de ruídos, que vai ser muito útil. Outro é a questão do vídeo, né? Então, o meu vídeo ele vai estar sobre uma apresentação. Isso é legal para quem compartilha a tela, para quem faz a apresentação, para manter todo mundo na mesma visualização de quem não apresentador, e sim participante. Isso é um recurso muito interessante. E a gente tem recursos que já estão disponíveis para quem é de língua inglesa, né, para quem fala inglês, para quem utiliza o idioma em inglês, e para a organização que está definida como idioma também inglês nativo, né, de todas as reuniões. A gente já tem um recurso em inglês, então, de transcrição e também de legenda em tempo real. Esses recursos, eles, por enquanto, eles foram lançados aí no idioma mais falado, mas na sequência a gente vai ter esse recurso também disponível no português. E se vocês quiserem, por enquanto, ele está disponível somente em inglês, mas já é possível também da gente habilitar esse recurso. Eu só acho que de dicas que eu teria mais de uso aí no dia a dia seriam essas. Tem uma muito legal que eu vou mostrar na prática para vocês, mas aí não fica restrito não somente aqui para Teams. Eu acho que o legal de qualquer reunião que a gente vai fazer é a gente sempre pensar no ambiente onde a gente está, né? Então, qual é a experiência que a gente vai levar para quem está participando dessa reunião? Então, o legal é a gente estar num local silencioso, pelo menos por enquanto, né? Enquanto a gente não tem um recurso de cancelamento de ruídos disponível. Então, é legal a gente estar num local que tem uma boa luz, uma boa captação de áudio, ou seja, o microfone esteja configurado legal, que o áudio seja claro para quem está participando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com 2 luzes aqui. Se eu desligar as minhas luzes, meu vídeo fica bem escuro. Estou só com a luz ambiente. Então, a partir do momento que eu ligo de novo as luzes que eu tenho aqui para auxiliar, a visão que vocês têm, né, da minha câmera ela é muito, muito melhorada. Eu sempre utilizei muito a câmera do laptop. O que eu recomendo para quem tem um monitor adicional é utilizar uma câmera adicional também, porque isso facilita muito a interação. Por exemplo, você não fica com a cabeça para baixo toda vez, né, digitando alguma coisa e não olhando para a câmera. Então, esse recurso de ter uma câmera adicional ele pode ser muito útil. E junto com a câmera, tem câmeras aí de diversos modelos que já tem uma captação de áudio muito interessante também. Então, são alguns recursos, algumas dicas que eu também gostaria de deixar para vocês. Germano questionou mais alguma coisa. Deixa eu só ler aqui, Germano. Legal, Germano. O Germano está questionando, para quem não viu no chat, a respeito das pessoas que saem da reunião e voltam novamente, se ele vai registrar isso, se ele vai acrescentar. Na verdade, ele vai criar uma linha individual, tá, Germano? Então, o que vai acontecer? A pessoa ela vai, justamente por causa dessa opção aqui de horário de entrada e horário de saída, ela vai ter uma nova linha com o novo ingresso dela, né?
ele ainda não soma, de repente seja algum recurso que pode estar disponível mais para frente, mas eu ainda não vi nada, mas pode ser algo que realmente eu não vi que possa ser lançado. Mas eu acredito que isso ainda não, né? Então, a duração aqui, a gente teria que fazer uma soma, trabalhar isso no Excel depois, para a gente ter uma sumarização dessa informação. Esse recurso, ele já está disponível para todos os usuários. Tem alguns recursos adicionais que eles são do modo preview, que aí sim eles são configurados a níveis de organização. Então, lá, para quem é o administrador do tenant, a gente entra na administração do Teams, no painel de administração do Teams, e habilita novas funcionalidades beta ou preview. Tem essa opção lá, e a gente já consegue disponibilizar isso para os participantes. Então, para mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, um recurso que é legal, se eu alternar de galeria para modo conferência, somente eu estou com o vídeo aberto, mas se vocês abrirem o vídeo de vocês também, vocês vão ter uma experiência aqui. Na verdade, como eu estou compartilhando a tela, isso aqui é uma opção individual de cada um, né? Então, isso aqui é um modo que a gente tem de visualização. Nesse caso aqui, então, apareceu meu vídeo, da Stael que abriu o vídeo aqui também. E quanto mais pessoas eu tenho aqui, mais opções vão abrindo de vídeo para mim. Legal, pessoal. Muito bacana. Então, o legal também é que o Teams ele tem esse modo de visualização, mas ele também está abrindo a possibilidade de eu alterar o tipo de imagem de fundo que eu vou ter aqui. Então, aqui eu estou no auditório, mas ele também vai abrir as opções de trocar de um auditório para uma sala de aula, para outras opções. Então, esse recurso aqui, ele está em preview já há bastante tempo. Então, acho que logo na sequência, ele saia de modo de visualização, já esteja nativo para todos os usuários, não só para aqueles que usam um recurso nativo. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto, mas acho que de dicas de reunião, as principais seriam essas que eu trouxe para vocês hoje. Né? Acho que o que a gente mais utiliza no dia a dia são os recursos de levantamão, o recurso de mutar o áudio para todo mundo, né? Deixar os participantes aí, para quem não é apresentador, deixar o áudio como mudo, como geral, né? Então, essas opções elas já são nativas aqui na própria plataforma. Então, eu posso não permitir, por exemplo, agora eu limitei isso, agora eu posso simplesmente vir aqui e permitir, então, que todos os participantes normalmente tenham a liberdade de tirar o seu microfone do mudo e fazer um questionamento sem precisar levantar a mão, né? E quando, então, todos os participantes eles estão mutados, eles não podem abrir diretamente o áudio, então eles têm que levantar a mão. A partir do momento que levantou a mão, eu posso abrir o áudio da pessoa e aí fica um pouquinho mais organizado. Aqui, essa experiência que a gente está falando, pessoal, é uma experiência de reunião. Lembrando que se a gente alternar aqui, ó, vou voltar para o meu calendário do Teams, se eu clicar aqui no modo de organização, eu tenho duas visualizações. Eu tenho uma visualização, por exemplo, quando eu clico em reunir agora, simplesmente eu estou iniciando uma nova reunião nesse mesmo modelo que a gente está tendo de experiência aqui. Né? Então, a experiência é essa. Deixa eu só tornar meu vídeo em destaque de novo, pessoal. E eu também tenho o modo de evento ao vivo. Ou seja, quando eu clico em evento ao vivo aqui, eu tenho a possibilidade de expandir o meu evento para mais pessoas. Eu tenho um número, se vocês quiserem também posso mostrar para vocês depois, mas o modo de participantes em uma reunião, ela é menor do que num evento ao vivo. Por quê? Porque quando eu estou falando de um evento ao vivo, eu não abro a possibilidade das pessoas que estão participando de fazerem perguntas, de fazerem essa interação. É simplesmente o chamado broadcast, né? Ou seja, é aquilo que a TV faz. A TV está disponibilizando um conteúdo para quem está assinando aquele conteúdo, ou TV aberta para quem está captando aquele conteúdo. Então, a experiência no evento ao vivo ela é muito próxima disso. Então, o presidente da organização quer fazer, por exemplo, um comunicado geral. O que é recomendado? É utilizar esse modelo aqui de evento ao vivo. Né? Então, esse comunicado ele é feito através de um organizador. Obviamente, eu consigo separar, colocar mais pessoas aqui. Então, eu consigo colocar pessoas como produtores ou como apresentadores. O que vai mudar entre uma pessoa e outra, né, nesse evento ao vivo? O produtor é aquele que tem liberdade de tomar qualquer ação aqui. Ele pode tornar alguma pessoa aí apresentadora, ele pode
trazer um conteúdo para exibição, então posso vincular isso aqui em outra plataforma de streaming, por exemplo. Esse é o papel do produtor. Quando eu falo de apresentador, é o que eu estou fazendo aqui, apresentar um conteúdo. Então, a gente tem essas duas opções. E lembrando que se eu for em um evento que eu agendei, então se eu quiser editar um evento, isso aqui é o modo de exibição, de edição desse evento, que ele já está disponível também via integração com o Outlook, para quem utiliza o Outlook. E aquelas mesmas opções de chat, de arquivos, tudo isso eu já tenho disponível aqui em cima no momento que eu estou organizando a reunião. Então, trazendo aquele link para aquilo que eu falei antes. Vou organizar uma reunião, por exemplo. Eu já quero deixar o pessoal que vai participar dessa reunião ciente do que se trata. Então, eu já posso iniciar o chat ou eu já posso disponibilizar os arquivos para todos os que vão participar nessa mesma tela aqui. Além disso, eu já posso colocar mais opções, posso colocar formulário, posso colocar algum link com SharePoint, Power BI, e aí as opções aqui elas são bem variáveis, né? E a gente tem bastante opção que a gente consegue colocar nesse modo. Vamos ver aqui se mais alguém fez mais algum questionamento. Aqui, por enquanto não. Ah, sim, legal, Stael, legal que você já colocou aí dos nossos eventos. Então, legal aqui, pessoal, até recomendo quem participou dessa nossa... Quem está iniciando, na verdade, a trilha, hoje é nosso primeiro encontro aqui, vai ser um encontro mensal, né, um bate-papo de 1h, 1h20, 1h30, que é para a gente trocar experiências, abrir para vocês fazerem perguntas também. A gente traz um conteúdo, mas a principal ideia é a gente trocar experiências no dia a dia e enriquecer e facilitar o nosso dia a dia. A gente sabe que o nosso dia a dia aí de home office, para quem está trabalhando de home office ou para quem faz muita reunião, a gente acaba fazendo muita reunião em sequência. Como que a gente consegue otimizar? Quais são as dicas que a gente consegue ter aí para o dia a dia? Hoje a gente está falando de reuniões. Né? No próximo encontro a gente vai, de repente, falar, se eu não me engano, eu não abri a imagem aqui, mas pelo que eu me recordo, trabalho em equipes. Né? Então, como que a gente consegue falar do dia a dia dentro de equipes? Quais são as dicas que eu posso trazer no uso, não só em reuniões, mas no dia a dia? Como que eu consigo trazer aplicativos, de repente, que eu uso muito para dentro do Teams, para que eu consiga ter uma experiência mais fluida no meu dia a dia? Como que eu mando um e-mail e esse e-mail já automaticamente vai aparecer aqui numa interação que eu tenho via chat, via equipes? Então, são algumas dicas que a gente vai trazer mais para frente também e algumas possibilidades que o Microsoft Teams possibilita para a gente. Pessoal, eu vou parar o compartilhamento aqui. Eu acredito que responde tudo aquilo que já está no nosso chat, mas se alguém quiser abrir o áudio, fizer mais alguma pergunta... Opa, Antônio questionou aqui. Se puder reforçar sobre licenciamento, todas as funções citadas estão disponíveis em quais assinaturas? Hoje, Antônio, a gente não tem nenhuma assinatura específica para Teams. Né? Então, o Microsoft Teams ele faz parte de qualquer outra solução de licenciamento da Microsoft, seja ele licenciamento Microsoft 365 ou Office 365. Eu vou abrir uma apresentação aqui e vou mostrar um quadro de licenciamento que talvez fique um pouquinho mais claro para vocês. Mas, basicamente, o Teams ele não é um produto à parte, diferente de um e-mail, por exemplo. A gente consegue comprar só o e-mail, só o serviço de e-mail da Microsoft. O Teams não. O Teams ele faz parte de uma suíte. Né? Deixa eu compartilhar a apresentação com vocês. Lembrando que isso para quase todas as funcionalidades. A gente teve algumas coisas que foram anunciadas recentemente que elas vão ser disponibilizadas somente para um tipo de licenciamento, mas isso ainda não tá definido, vai ser definido em breve. E de todos os recursos que eu mostrei para você, é somente o evento ao vivo que ele ainda não está disponível para qualquer tipo de perfil. Só para mostrar para vocês o que eu tenho aqui. É uma tabela, essa tabela que a gente manda para os nossos clientes. Mas hoje, dentro do portfólio 365, quais são as divisões que a gente tem? Ó, a gente tem aquilo que está aqui classificado como Microsoft 365, depois a gente vai para Office 365.
basicamente, quais são as alterações que a gente tem entre um e outro. Dentro do Microsoft 365, a gente tem um produto Office 365 e mais outros recursos, né? Isso aqui é uma tabelinha que tem detalhado todos os recursos, mas são recursos de sistema operacional, licenciamento de acesso de máquina, mas para facilitar o entendimento de todos, é mais fácil a gente ficar somente nessa parte de Office 365. Então, dentro do Office 365, a gente tem basicamente duas classificações. É a classificação de Business e a outra de Enterprise. Business, a Microsoft ela classifica como Small Business, ou seja, pequenas e médias empresas. Então, dentro de pequenas e médias empresas, a Microsoft ela colocou um teto de 300 usuários por licenciamento. Então, se a gente falar aí de um licenciamento Microsoft 365 Business, Basic, Business Standard, ou também para o Apps, mas normalmente a gente trabalha mais com esses dois aqui, o Basic e o Standard, uma organização só pode ter até 300 usuários com licenciamento básico. Quer dizer que ela não pode ter mais nenhum usuário? Não. Na verdade, é somente dentro desse licenciamento básico. Então, ela pode ter, por exemplo, 300 do básico e mais 300 do Standard. Então, ela teria aqui 600 usuários. Nesse caso aqui, para exemplificar, o que muda entre um e outro? O mais notável é esse recurso da linha 11 aqui, ou seja, o Basic ele não permite que o usuário instale a plataforma tradicional de Office na máquina, ou seja, Word, Excel, isso só está disponível através da versão via browser, ou seja, a versão online. Quando a gente fala do Standard, isso já está disponível instalado na máquina. E notem que o Teams ele é a última linha aqui, que já está disponível a partir da versão mais básica do 365 Business. Ou seja, todos os usuários do Basic, de Small Business aqui, até o Enterprise, que está na coluna direita aqui, eles já fazem uso do Teams, já está nativo na solução. Só uma observação, então, é a parte de eventos ao vivo, ela tem a limitação aqui na linha Enterprise, é que ela passa a fazer parte. Tá? Na linha Business, ela não está. Por que eu não falei do Apps em ambas as categorias? Porque o Apps, basicamente, ele é um complemento, ele é um licenciamento que vai permitir o uso das aplicações da máquina. Tá? Então, é um licenciamento que ele vem na necessidades pontuais, onde ele não disponibiliza o Teams. Então, falando de Office 365, seja Business ou seja Enterprise, o pacote básico que é aquele que fornece já e-mail, OneDrive, ele já disponibiliza o Microsoft Teams para todos. Deixa eu voltar para o chat. Legal, o Paulo falou aqui acredito que foi antes de eu mencionar já. Isso mesmo. Então, somente a partir do E3 para eventos ao vivo. Porque ele faz mais sentido para organizações maiores. Por isso que a Microsoft coloca somente na linha Enterprise esse recurso de evento ao vivo. Porque para empresas menores a gente pode fazer a divulgação de algum conteúdo, algum material nesse formato que a gente utiliza aqui. Ele tem um limite bem alto hoje, então a gente já consegue fazer isso para quem se encaixa aí dentro de small business. E também para quem faz parte ali do enterprise, ali 500 até 1.000 usuários, a gente consegue ainda manter um bate-papo através de um canal de reuniões. Pessoal, eu finalizo aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, estou à disposição. Senão a gente se vê no nosso próximo encontro. Perfeito, Jonathan. Muito obrigada. Lembrando mais uma vez, a apresentação foi gravada. Vamos encaminhar para vocês essa apresentação para conseguir relembrar todos os pontos, os tópicos. E teremos um próximo evento em abril, ainda não temos a data definida, mas em breve enviaremos um convite para vocês para continuarmos com essa trilha. Todos que fizeram a inscrição para o evento, como falamos inicialmente, receberão um kit de café especial. Eu verifiquei pela lista que alguns não inseriram o e-mail, o endereço completo, então estarei entrando em contato para a confirmação desse e-mail, para receber com sucesso. Está certo? E qualquer dúvida, como o Jonathan falou, fiquem à vontade, retornem
e espero que em abril a gente se encontre novamente. Muito obrigada, Jonathan. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Esther. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal.